Pesquisa em São Bernardo dá empate técnico entre Orlando Morando e Alex Manente. E Maurício Soares pode ser o fiel da balança. Alunos do Senac constroem um drone. Fundo Social começa a campanha do agasalho em São Caetano. E hoje eu recebo aqui no estúdio a doutora Beatriz Dainese. Nós vamos falar sobre a contratação de pessoas jurídicas pelas empresas. Sexta-feira, 6 de maio de 2016, está no ar o J Mais ABC. Boa noite. Alunos do Senac de Santo André constroem um drone. Dá uma olhada no que essa garotada fez. Depois de algumas tentativas, ele alçou o voo. Cuidado, a Vespa está sem controle. Vespa é o nome do projeto Drone, desenvolvido por alunos e professores dos cursos de Tecnologia da Informação e Segurança do Trabalho do Senac de Santo André. Desde o começo eu participei dele, sempre vim todos os dias que eles marcaram, para ver. E foi uma coisa assim que me interessou muito por causa que é uma coisa nova no mundo, Bastante importante porque, deu pra a gente orientar os alunos. Eu também sou aluno, então eu pude orientar eles com o meu conhecimento, o meu pouco conhecimento que eu tenho, eu pude orientar eles melhores. Essa orientação foi bastante importante porque deu para evitar alguns acidentes, alguns incidentes também. A ideia extracurricular demorou 9 meses para ficar pronta, ou pelo menos atingir objetivos básicos: fazer o equipamento voar, manobrar para a esquerda e a direita e deixá-lo sob o comando do controle remoto. A computação gráfica ela entrou no projeto do drone na escolha da estética dele, da aparência, da colocação dos adesivos, da colocação do nome do drone que foi colocado na parte de baixo dele. O brilho no olho de projetos assim é justamente essa possibilidade de você pegar o conhecimento técnico-científico que é abordado em sala de aula e levá-lo para coisas práticas, não é? Muito mais que um brinquedo ou experimento, os drones facilitam a captação de imagens aéreas em locais de difícil acesso e também podem servir para transportar objetos. Apelidado de Vespa pelos alunos, o drone ainda passa por testes. O próximo passo será colocar câmeras no aparelho e fazer o controle dele via celular. André Gianocari para o J Mais ABC. Parabéns aos alunos e professores do Senac de Santo André pela iniciativa. Uma curiosidade, o apelido que os alunos deram ao drone, Vespa, é na verdade as iniciais de Veículo Especial para Sistema de Performance Aéreo. Com a queda nas temperaturas, começam as campanhas de doação de blusas e cobertores em São Caetano do Sul. O Fundo Social de Solidariedade lançou a campanha do agasalho deste ano. E não teve jeito, o frio chegou e já teve muitas pessoas que tiveram que retirar seus agasalhos e suas cobertas de dentro do armário. Mas infelizmente ainda tem muita gente que vai precisar da solidariedade de outros para se aquecer nesta época do ano. Com o slogan "Ajude a esquentar o coração de quem precisa", o Fundo Social de Solidariedade em São Caetano segue em mais um ano, dando enfoque à doação de agasalhos. Desde o dia 2 de maio, vários locais já recebem as doações de cobertores, roupas de cama, calçados e roupas infantis e adultas. A primeira etapa é para o recebimento dos donativos. Em seguida, são realizadas as retiradas das peças pelas famílias. Desde 2013, o Fundo Social realiza a distribuição dos agasalhos de forma mais humanizada. Todos os detalhes são acompanhados pela presidente da entidade, que antecipa: as roupas são entregues em ótimo estado de conservação, lavadas e passadas. Essa é a atenção e humanização que a cidade merece. Tem uma campanha maravilhosa que nós lavamos, costuramos e são escolhidas. As pessoas são chamadas de 100 famílias e elas escolhem. Elas vestem como se fosse uma grande boutique. Em 2015, foram arrecadadas 95 mil peças. Para este ano, a expectativa é que o total chegue a mais de 100 mil itens recebidos. As doações podem ser feitas em todos os prédios da Prefeitura, incluindo as escolas da rede e o Fundo Social de Solidariedade. Ana Flávia Quitério para o J Mais ABC.
O sol voltou a brilhar forte no ABC. Os termômetros registraram temperatura máxima de 26 graus e não há possibilidade de chuva para esta noite. Veja agora como fica a temperatura nos próximos dias. Vamos começar pelo sábado, mínima de 16 e máxima de 22 graus em Santo André. Na capital de São Paulo, a mínima é de 16 e a máxima de 24 graus. Já em Santos, cidade litorânea, o tempo fica entre 19 de mínima e 25 graus de máxima. E em São Carlos, a previsão é de 13 graus de mínima e 29 graus de máxima. Agora, a previsão para o domingo. Mínima de 16 e máxima de 24 graus em Santo André. Na capital de São Paulo, mínima de 16 e máxima de 26 graus. Já em Santos, cidade litorânea, o tempo fica entre 20 de mínima e 29 graus de máxima. E em São Carlos, a previsão é de 15 graus de mínima e 30 graus de máxima. Falta de água ainda afeta alguns bairros de Santo André. Vários bairros da cidade têm sofrido com a intermitência do abastecimento de água. Segundo o Serviço Municipal de Saneamento Ambiental, o SEMASA, o volume de água enviado pela Sabesp à cidade é inferior à demanda. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, fornece 95% da água consumida em Santo André e em julho passado diminuiu a vazão enviada para a cidade de 2.370 litros por segundo para 1.750 litros por segundo, quando a necessidade é de 2.000 litros por segundo. Recentemente, a companhia estadual aumentou um pouco este volume, uma média de 1.900 litros por segundo. No entanto, ainda de acordo com o SEMASA, essa vazão não é linear durante todo o dia, pois nos horários de maior consumo, o envio da água, na maioria das vezes, está abaixo do acordado, provocando intermitência em vários bairros da cidade. A vazão da água só aumenta à noite quando o consumo da população é menor. Em nota, a assessoria de imprensa do SEMASA disse que não é possível informar o morador antecipadamente sobre a interrupção, porque esta falta de água não é programada, pois o envio de água à cidade é feito pela Sabesp e ao SEMASA cabe apenas a distribuição pelo município de acordo com a quantidade recebida. Até o fechamento desta edição do jornal, não tivemos resposta da Sabesp. Os vereadores de Santo André aprovaram por unanimidade o projeto de lei de autoria do vereador Roberto Rautenberg, do PRB, que proíbe veículos de tração animal de transitar em todas as vias públicas asfaltadas ou calçadas da cidade. O objetivo é acabar com os maus tratos e contribuir com o fluxo de veículos, diminuindo acidentes. Se virar lei, a multa para veículo de tração animal será de R$ 5.000, devendo ser pago num prazo de 30 dias. Caso contrário, o animal será encaminhado à adoção. Agora, o projeto segue para a sanção do prefeito Carlos Grana. No próximo bloco, eu recebo a doutora Beatriz Dainese. Nós vamos falar sobre contratação de pessoas jurídicas pelas empresas. E ainda hoje, confira a pesquisa que mostra o empate técnico para a Prefeitura de São Bernardo do Campo. Continue conosco, o J mais ABC volta já. Isso, tudo bem? Boa noite, Joaquim, tudo bem e você? Qual a diferença de contratar, quando uma empresa contrata? Ela contrata uma empresa jurídica ou física? Que diferença faz? A legislação trabalhista, ela determina que as empresas, quando forem contratar pessoas para realizar sua atividade fim, ou seja, as atividades que estão descritas ali no seu contrato social na parte do objeto, elas devem ser contratadas por meio do contrato de trabalho com pessoas físicas. Acontece que hoje em dia, até mesmo para tentar baixar custos e tudo mais, algumas empresas têm contratado outras pessoas jurídicas. E é aí que muitas vezes elas ficam na dúvida se isso está correto ou não, porque pode trazer alguns prejuízos futuros. Correto. E a partir de que pontos a gente tem o contrato individual do trabalho? A gente vai ter um contrato individual de trabalho quando a gente preenche alguns requisitos, quais sejam a pessoalidade, ou seja, eu tenho uma pessoa que sempre vai vir na minha empresa prestar aquele serviço, a onerosidade, que significa receber salário no final do mês,
a subordinação, ou seja, não ter autonomia para fazer tudo aquilo que eu quero, eu ter que me reportar para alguém, e ele ser não eventual, ou seja, ser todos os dias. Se eu tiver todos esses requisitos, o correto é eu contratar uma pessoa física e registrar na CLT para que ela tenha todos os direitos trabalhistas assegurados. Legal. Agora, por que para uma empresa é mais vantajoso contratar a pessoa jurídica em vez da física? Muitas vezes as empresas optam por contratar os que a gente chama de PJs, porque elas não têm a contribuição social num valor tão alto quanto as empresas têm se elas contratarem as pessoas físicas. Essa contribuição social, às vezes, acaba onerando muito e as empresas acabam assumindo um risco no presente que depois pode gerar um prejuízo muito grande no futuro. Porque se eles entrarem com algum tipo de processo trabalhista e conseguir o reconhecimento do vínculo, essas empresas vão ter que pagar de forma retroativa tudo aquilo que elas deixaram de pagar hoje. Então, isso pode sair muito caro. É verdade. Aliás, tem sido muito recorrente isso, né? A pessoa faz o contrato como pessoa jurídica com uma determinada empresa e aí daqueles dados que você falou antes, tem um horário, tem subordinação, ou seja, todo tipo de trabalho caracteriza o vínculo empregatício. Isso. Esse vínculo acaba sendo reconhecido na Justiça do Trabalho, que ela é muito mais sempre pendente para o lado do trabalhador do que para o lado da empresa, e aí a empresa é obrigada a recolher fundo de garantia, 13º, pagar tudo isso, e acaba sendo um prejuízo incalculável, né? Exatamente. O que as empresas acabam fazendo é exatamente isso. Elas tentam hoje diminuir um custo, se onerar menos, mas infelizmente lá na frente elas acabam tendo esse prejuízo. A Justiça do Trabalho realmente ela é pró-reclamante, ela assegura todos os direitos trabalhistas e isso que se deixa de pagar, que é exatamente isso, férias, 13º, fundo de garantia, depois vai ter que ser pago e ainda de forma retroativa. Isso vira um valor muito alto, muitas empresas acabam nem conseguindo pagar e isso pode até afundar em alguns casos. Ou seja, o empresário tem que pensar muito antes de optar por essa solução, que em princípio parece melhor, mas que pode se revelar uma bomba de efeito retardado. Esse é exatamente o conselho que a gente dá para todos os empresários, que antes de fazerem qualquer tipo de contratação, que tentem se informar, peçam conselho para os seus advogados, às vezes até a parte da contabilidade consegue auxiliar as empresas, porque depois a gente só consegue apagar o incêndio e muitas vezes isso não é possível por conta da legislação aplicável. Tá ótimo. Obrigado, doutora Beatriz da Inês, e até uma próxima oportunidade. Boa noite a todos e obrigada. A matéria sobre as ciclofaixas em Santo André, que veiculamos no começo da semana aqui no J Mais ABC, foi postada ontem na fanpage da TV no Facebook. As imagens que mostram a avenida perimetral movimentada de carros e, por outro lado, as ciclofaixas praticamente vazias, já atingiu mais de 1.400 pessoas na rede social. A matéria também levantou o valor dos equipamentos locados na World Center, empresa ligada à família do advogado, jornalista e político Sérgio Tanuri. Com o dinheiro, seria possível comprar sinalizadores novos e investir o recurso em outras áreas. A TV Mais ABC continua em aberto para que a World Center se pronuncie sobre os apontamentos. Vamos ao giro de reportagem do Broadcast TV do Estadão. O dólar fechou em baixa de 1,04%, vendido a R$ 3,50. O euro encerrou com desvalorização de 0,97, cotado a R$ 3,99. E a Bovespa terminou o dia em alta de 0,09%. O valor da cesta básica abre o mês de maio praticamente estável, segundo pesquisa da Central Regional de Abastecimento Integrado de Santo André, a CRAESA. A cesta básica teve uma leve alteração de 0,32% nos preços, o que representa um custo adicional de R$ 1,75 para o bolso do consumidor que mora no ABC. Na média geral, o preço dos 34 produtos avaliados saltaram de R$ 539,18 para R$ 540,93. A batata foi o alimento que teve a maior alta, 21,29%. O frango também ficou mais caro, 7,58%, assim como o pacote de 500 gramas de fubá, 5,75%, e o litro de leite, 3,49%.
Outros alimentos que encareceram foram o tomate, 13,39%, a banana, 5,75%, a laranja, 5,19% e o pé de alface, 4,64%. Em contrapartida, o arroz recuou 1,07% e o feijão carioca retraiu 3,98%. Os funcionários de 7 empresas de ônibus intermunicipais que servem o Grande ABC vão parar seus serviços na terça-feira por falta de pagamento dos salários. Isto serve para todas as linhas municipais e intermunicipais de Santo André. Segundo o diretor do sindicato, não são eles que organizam a paralisação. Eles estão se solidarizando às centrais únicas, que são as organizadoras do movimento, já que alguns benefícios serão tirados dos motoristas. Hoje, por volta das 7h30 da manhã, um carro capotou na Avenida dos Estados e caiu no rio Tamanduateí, na altura do número 1856. Segundo testemunhas, o carro era conduzido por uma mulher que sofreu apenas escoriamentos. Ela foi ajudada por um pedestre que passava no momento do acidente e ajudou a sair do veículo pelo vidro traseiro. A vítima foi encaminhada ao Hospital e Maternidade Bartira, em Santo André. De acordo com a Central de Monitoramento de Tráfego, a CMT, o acidente deixou a Avenida dos Estados com tráfego lento até às 10 horas da manhã. Vamos ao nosso giro esportivo. E aí, Marcos, como está o Ramalhão para a final da A2? Boa noite, Joaquim. Olha, eu acho que preparado, muito pronto, eu acredito, para essa grande final da Série A2 do Paulistão, que acontece amanhã, a partir das 7h30 da noite, lá em Mirassol, e o clube busca mais um título na sua história contra o time da casa, né? O Mirassol. E diz que está pronto aí para mais essa batalha, porque o técnico Toninho Cecílio vai poder escalar seus melhores atletas, com apenas aí o lateral Paulo ficando de fora, que está suspenso aí pela expulsão na última partida contra o Barretos. E falando em decisão, a bola também rola aí no Paulistão para a finalíssima da Série A1. E é nesse domingo. Santos e Audax medem forças na Vila Belmiro para ver quem vai levar esse caneco aí, hein, Joaquim? Estreante em decisões, o Audax promete seguir à risca o lema lá do seu treinador, o jovem Fernando Diniz, que fala que o time tem que ser corajoso e audacioso. E tem aí um estilo de jogo que surpreendeu a muitos nesse campeonato aqui, hein? Já do outro lado, o experiente Dorival Júnior promete surpresas na sua forma de jogar para tentar levar o Santos aí a mais uma conquista, hein? Façam suas apostas, cruzem os dedos, a sorte está lançada. E ontem, mais um brasileiro caiu na Libertadores, hein? Dessa vez foi o Grêmio, que perdeu por 3-0 do Rosário Central, lá na Argentina, e ó, deu adeus à Copa Continental. Com mais essa eliminação aí, o futebol brasileiro agora tem apenas 2 representantes ainda vivos na Libertadores. O São Paulo e o Atlético Mineiro, que começam a se enfrentar em mata-mata na próxima quinta-feira para ver quem sobrevive na Libertadores. E também, na noite de ontem, foi lançado um grande evento em São Paulo, aí, num grande evento, né? O Campeonato Brasileiro 2016. A novidade é que teremos jogos também às segundas-feiras à noite. Vamos ver como é que vão se comportar as grandes equipes de São Paulo, né? Afinal, o atual campeão é o Corinthians, que se reformulou bastante em elenco e não fez um bom início de ano no quesito resultados não, hein? E amanhã tem grande evento aqui na cidade de Santo André. É um evento, o Festival de Judô do Alto Shopping Global. Aliás, a TV Mais vai cobrir a partir das 9 horas da manhã, entrando lá com flashes ao vivo durante todo o dia. Aliás, é uma competição que reúne aí jovens atletas, crianças e adolescentes entre 4 e 14 anos do judô regional. Fique ligado, se quiser vai participar lá, vai dar uma olhadinha, hein? E eu vou ficando por aqui, Joaquim, mas já eu volto no Esporte Mais às 8 da noite e trazendo muito mais do futebol aí do Ramalhão, falando dos detalhes dessa decisão aí e que promete agitar a região. Até já. Até já, Marcos. No próximo bloco, veja a pesquisa a respeito da intenção de voto dos munícipes para a Prefeitura de São Bernardo do Campo. Continue conosco. O J Mais ABC volta já. O
O Dia das Mães é no domingo, mas por conta da crise, o consumidor não está querendo gastar muito. A segunda data mais esperada para os lojistas deve movimentar cerca de 130 milhões de reais na região do ABC, segundo a pesquisa de intenção de compras PIC, divulgada pela Universidade Metodista de São Paulo, um valor 16% inferior em relação ao ano passado. Além disso, segundo o Banco Central, as pessoas estão cada vez mais inadimplentes por conta do cheque especial e do cartão de crédito. O Grande ABC é uma das maiores regiões com poder de consumo per capita do país. Porém, o desemprego este ano aumentou. E com o orçamento curto, o tão falado presente de Dia das Mães passou a ser chamado de lembrancinha. Esse ano é lembrancinha, porque a crise está muito grande e a gente precisa dançar conforme a situação. Esse ano vai ficar na florzinha básica, porque a crise apertou e eu estou com o dinheiro um pouco apertado. Este ano será somente uma lembrancinha, não temos a atual conjuntura, estamos forçando aí a ser lembrados somente. Ainda de acordo com a pesquisa, o preço médio por presente caiu cerca de 31% em relação ao ano anterior. Ou seja, o consumidor irá gastar aproximadamente R$ 157. Já os itens que mais se destacaram entre os consumidores para presentear as mães foram os vestuários, com 34,5%, os cosméticos, com 21,9%, as flores, com 10%, as joias e bijuterias, com 5,7%, os utensílios de cozinha, com 4,9% e, por fim, as cestas de café da manhã, com 4,2%. Mesmo em dias de crise, o consumidor não vai deixar de presentear as mães nesta data tão especial. Roberta Rossi para o J+ ABC. Vamos direto ao Mauá Plaza Shopping, de onde fala o repórter André Gianocari no nosso Link Mais. Fala, André. Boa noite, Joaquim. Como você disse, a gente está aqui no acesso A do Mauá Plaza Shopping para ver de perto como é que está essa movimentação da véspera do Dia das Mães. E como vocês acabaram de ver aí na matéria da Roberta Rossi, esse ano o comércio do ABC prevê a movimentação de 130 milhões de reais. Entretanto, esse valor é 16% a 2015, é inferior ao que foi movimentado no ano passado. Aqui no Mauá Plaza Shopping, a gente observa várias promoções acontecendo em diversas lojas desse centro comercial, que é referência na cidade de Mauá e também referência aqui no Grande ABC Paulista. Segundo o economista Sandro Maschio, as promoções elas servem para driblar a crise, porque raramente os shoppings eles evitam cortes de gastos. Eles preferem investir mais em promoções e sorteios do que perder o cliente e, consequentemente, perder a venda. Então, por aqui no Mauá Plaza Shopping, a gente observa bastante movimentação e essa movimentação, Joaquim, também movimenta o trânsito. Você tem as imagens aí do nosso cinegrafista Hector Alves mostrando o cruzamento aqui da Avenida Governador Mário Covas com a Rua do Comércio. A gente vê muita gente passando e os carros também circulando com bastante intensidade nesse trecho aqui da via cruzamento da Governador Mário Covas com a Rua do Comércio. Ao vivo aqui da cidade de Mauá, André Gianocari para o J+ ABC. Feliz Dia das Mães a todo mundo. Veja as dicas que agitam o ABC neste fim de semana em nossa agenda cultural. Os Beatles Forever foi a primeira banda de cover do Brasil. As apresentações começaram com a fase da Beatlemania, quando a banda usava seus elegantes ternos e cortes de cabelos revolucionários para a época. O espetáculo é marcado pela fidelidade com que os integrantes apresentam a história dos Fab Four. Um telão e a trilha sonora ilustram a história contada de forma cronológica e levam o público a uma viagem no tempo, relembrando músicas que marcaram a vida de muitas pessoas. O espetáculo acontece no sábado, às 9 horas da noite, no Teatro Municipal de Santo André.
Formado por uma flauta, um violão de 7 cordas e vários instrumentos de percussão, o Trio que Chora tem uma diversidade rítmica impressionante. No repertório, peças de compositores tradicionais com arranjos do próprio trio prometem alegrar e descontrair a plateia. O show acontece no sábado, às 8 horas da noite, no Sesc de Mauá. Neste mês, o SESI São Caetano homenageia a cultura japonesa com uma programação muito especial. Até o dia 28 de maio, o Cine SESI vai exibir 4 filmes do cinema nipônico contemporâneo. Além dos filmes, a Associação Nipo-Brasileira vai oferecer oficinas como mangá, ikebana, que é a arte de montar arranjos florais, origami e a apresentação de taiko, um instrumento típico japonês. As vagas para todas as oficinas são gratuitas e limitadas. Para participar, os interessados podem fazer a inscrição pelo telefone 4233-8038 até um dia antes das aulas. Estão abertas as inscrições para a terceira edição da Feira de Beleza 2016. Empresas e profissionais da área podem garantir suas vagas, mas tem que correr, porque 80% dos estandes já foram vendidos. A feira tem como objetivo estimular o segmento, além de desenvolver e fortalecer a economia da cidade e as marcas e empresas que estão participando do evento. Neste ano estão sendo esperadas cerca de 10 mil pessoas, 65% a mais do que no ano passado. O evento vai acontecer em 24, 25 e 26 de junho, das 2 horas da tarde às 8 horas da noite, no shopping Praça da Moça, em Diadema. Os interessados em participar podem se inscrever pelo site www.feiradebeleza, sem o E, demudo.com.br. Veja agora a pesquisa da Rádio Jovem Pan sobre a intenção de voto para as eleições municipais de São Bernardo do Campo. Pesquisa de intenção de voto espontânea para São Bernardo do Campo. Não sabe, 73,1%. Ninguém, 7,2%. Alex Manente, 6,6%. Orlando Morando, 5,8%. Tarciso Secoli, 2,3%. Maurício Soares, 1,9%. Professor Aldo Santos, 1,3%. Evandro de Lima e Marcelo Lima, 0,8%. E outros nomes citados, 0,3%. Pesquisa de intenção de voto estimulada para São Bernardo do Campo. Não sabe, 7,2%. Nenhum, 11,9%. Alex Manente, 31,3%. Orlando Morando, 25,8%. Maurício Soares, 8,6%. Tarciso Secoli, 6,3%. Professor Aldo Santos, 4,8%. Marcelo Lima, 3,4%. E Evandro de Lima, 0,8%. Pesquisa de intenção de voto estimulada para São Bernardo do Campo. Se os candidatos fossem esses, em qual você votaria? Não sabe, 9,7%. Nenhum, 14,7%. Alex Manente, 34,5%. Orlando Morando, 27,8%. Tarciso Secoli, 7,7%. E Marcelo Lima, 5,6%. Muito bem, a gente faz uma análise aqui desses números. Primeiro eu começo pela pesquisa espontânea, se o pessoal puder colocar aí na tela, até para o telespectador ir acompanhando. Na pesquisa espontânea, que é a que dá um retrato mais fiel do que pensa o eleitorado nesse momento, a gente tem ainda que 73,1% dos entrevistados não têm candidato e não sabem quem vão votar. Não vão votar em ninguém, 7,2%. Aí a gente percebe um empate técnico até nessa intenção, 6,6% de Alex Manente, 5,8%
de Orlando Morando e 2,3% de Tarcísio Secoli. Agora, por que esse voto do Tarcísio é importante, mesmo com 2,3%? Porque na quarta posição aparece o ex-prefeito Maurício Soares com 1,9%, que até pouco tempo integrava a equipe do prefeito Luiz Marinho. Ou seja, a gente não sabe se o eleitor do Maurício vai simplesmente acompanhá-lo na nova decisão que ele vai tomar durante a campanha eleitoral ou se vai manter o voto no governo. Então, isso embola a pesquisa de uma forma bastante interessante. Agora, na pesquisa estimulada, que a gente vai ver aqui também, com vários pré-candidatos colocados, a gente tem uma diminuição bastante gritante do número de indecisos, de 73% para 7,2%. E aí o empate se mostra mais evidente. Alex Manente com 31,3%, Orlando Morando com 25,8%, que é rigorosamente um empate técnico. E, nesse momento, o Maurício Soares se configura definitivamente como o fiel da balança. Maurício Soares, que eu costumo dizer o seguinte, nos últimos 40 anos, ele ou ganhou a eleição ou esteve ao lado de quem ganhou a eleição. Nos últimos 40 anos, Maurício Soares só perdeu uma eleição em São Bernardo do Campo, em 1992, para Walter Demarque. Nas outras todas, ele teve uma soma de voto ou apoiou quem ganhou eleição. Tarcísio Secoli aparece com 6,3% dos votos aqui, e esse é um crescimento importantíssimo, porque ele cresceu 3 vezes em relação à pesquisa anterior divulgada aqui na TV Mais ABC. Isso significa que o Tarcísio ainda é um nome pouco conhecido da população, mas que vem sendo trabalhado constantemente num esquema de divulgação das obras, da Secretaria de Serviços Urbanos, trabalho que ele fez, o projeto Drenar. Essa divulgação já fez com que o seu nome aumentasse 3 vezes mais na preferência nessa pesquisa estimulada. Por fim, a última pesquisa estimulada, se o pessoal puder mostrar aí, que reduz um pouco mais os candidatos em São Bernardo do Campo, a gente só tem aí 4 candidatos colocados, a gente vê que aumenta um pouquinho o número de indecisos, vai para 9,7% dos votos, nenhum vai para 14,7%, mas mais uma vez o empate se configura com 34,5% para Alex Manente e 27,8% para Orlando Morando. Vocês veem que, tirando alguns outros pré-candidatos nesse disco apresentado ao eleitor, Tarcísio Secoli sobe para 7,7%, o que significa uma curva ascendente, onde há uma sinalização de que ele pode vir a crescer mais nessa campanha eleitoral. E Marcelo Lima se mantém com os 5,6% dos votos obtidos anteriormente, o que parece uma consolidação de quem já foi candidato a deputado e acaba repetindo essa votação. Esses dados mostram que a campanha eleitoral, assim que ela começar efetivamente, depois do registro das candidaturas, né, as convenções acontecem aí em junho, julho, a gente vai ter uma campanha eleitoral muito curta, uma campanha de no máximo 45 dias, onde falta dinheiro, a gente está ouvindo falar aí de crise econômica, não tem dinheiro para doação de campanha, ou seja, nada está decidido. Essa pesquisa aqui da Jovem Pan, ela demonstra apenas que há uma tendência do eleitorado, mas uma tendência que pode sofrer modificações ao longo da campanha eleitoral, por mais curta que ela seja. O J Mais ABC desta sexta-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. No decorrer da nossa programação, assista aos boletins dos 60 segundos e do Broadcast TV do Estadão. Nós voltamos na segunda-feira às 7 da noite. Até lá!